Boa tarde. Porque me conheço há muitos anos, o ver-me numa cerimónia para a qual me falta experiência é bipolar. E as quase 4 décadas que passei no ensino, portanto a falar para um público, em vez de ajudar, apenas aumenta o meu desconforto. Numa sala de aula, ou num anfiteatro cheio de estudantes, a minha posição era de autoridade. Aqui, não vou exagerar dizendo que me sinto como um mártir cristão atirado às feras por Nero, mas devo conceder que há lugares e situações em que me sinto mais alívio. E a voz pode falhar, os óculos podem cair, às vezes um gesto resulta em caricatura, há o temor de não corresponder à expectativa. Levo também em conta a probabilidade de que, mesmo involuntariamente, alguém entre os presentes me encare com aquele modo de quem não espera nada do mundo. Ou que sorria, e eu, pessimista por natureza, interpreto esse sorriso como uma advertência e começo a gaguejar. Para até certo ponto diminuir os percalços, decidi valer-me da experiência das mulheres de virtude, dos políticos, dos amantes, dos colibris e das religiões, escondendo a minha insegurança atrás do ritual. Sendo uma forma de batismo, a apresentação de um livro assemelha-se, pelo que, de modo a acatar os mandamentos da cerimónia, em contraponto à sobrepeliz e à estola do sacerdote, vestia o fato pós-gravado. E assim paramentado, espera-se que de seguida augure bem ao recém-nascido, exalte as qualidades e o talento do progenitor, lhe assegure estrondoso êxito, profetize que de Coimbra à Guarda, de Bragança a Portimão, se irá falar de Bruno Vieira Amaral como a grande promessa da nossa literatura. Aqui chegados, é provável que um ou outro se diga que me veio fazer o clássico frete. Frete não é, sim consequência de uma situação mafiosa. Ligado pelo juramento do sangue à família Quetzal, amigo da Lúcia, do Francisco, do Bruno, das moças e moços que, para os lados de Benfica, morejam produzir livros, estou a cumprir os deveres de um soldado da máfia. Deixem que pare o gracejo e desminta o que disse, não vá algum espírito doentio tomar má letra. Um introito picaresco pode, às vezes, servir para desanuviar um ambiente, esconder uma insegurança. Neste caso, é o disfarce de uma desculpa. Conhecendo as minhas limitações, eu devia ter ouvido o bom senso e recusado a incumbência, pois nem de longe posso pedir messas aos mandarins da crítica literária, que a esses basta uma linha para escancarar o fosso que os separa do amador. Também eles encontram sempre o floreado que realça a qualidade de uma obra, que são enciclopédicos no conhecimento, prontos na referência aos clássicos. Além disso, manejam um vocabulário que, inacessível ao comum, torna difícil compreender se estão a separar o trigo do joio, a meter tudo no mesmo saco ou a rir da ignorância alheia. É facto que me senti tocado de emoção quando li o romance do Bruno e também gostaria de sobre ele dizer coisas profundas, mas falta-me ciência. O que tenho de sobra é inveja. Pagaria bom dinheiro para, sobre as primeiras coisas, ser capaz de escrever frases deste género. A escrita não vem aqui depois do vivido enquanto representação de uma anterioridade, é um modo, uma declinação do mal, do apodrecimento, do estranho. Trata-se de desconjuntar a sintaxe, de fazer dela um instrumento que tortura, que destrói e enlouquece. Suspeitem que ironizo, riam se quiserem, mas assim é que vale a pena. Por azar, não me chega à cabeça para essa concisa eloquência, nem sequer para outra de menor calibre. Mas uma vergonhosa confissão devo fazer. Estive tentado a plagiar. Só por um triz me salvei de dizer que, em As Primeiras Coisas, não se trata propriamente de uma meta-literatura ou de uma inclinação textualista, mas uma experiência e um saber do mal, da morte, da estranheza, da decomposição, dos restos da ruína, que só podem ser ditos sob determinadas condições da palavra literária.
E para as citações, estas chegam para que se avalie a desvantagem, melhor dizendo, o prejuízo que o meu destrambelhado apadrinhamento acarreta ao Bruno. Acerca da escrita das primeiras coisas, já José Mário Silva referiu a altíssima qualidade da prosa, superlativo de que, avisadamente, o crítico do Expresso não é pródigo, embora também não devam ser muitas as oportunidades que tem de me empregar. Todavia, devo dizer que não apreciei. Senti-me roubado, pois elogio semelhante já eu tinha feito ao autor logo terminada a leitura do manuscrito. Mas a vida é assim, há sempre que nos corta o passo. O romance do Bruno merecia, na verdade, uma apresentação em que, a par com a análise doutoral, se esmiuçasse a subtileza com que ele cria personagens, expõe sentimentos, desenvolve cenas, faz o leitor ressentir o incômodo do confronto com as suas próprias faltas e covardias, as ocasiões em que fechamos os olhos em busca de descanso para a alma. Mas a imparcialidade obriga também a que se lhe apontem falhas. O ambiente do romance desconcerta. A narrativa poderia, como é moda e por certo ganhava em atrativo, se tivesse por pano de fundo a Mongólia, o Japão ou a Groenlândia, oferecendo assim, juntamente com o enredo, a mais-valia do exótico. Haveria também a ocasião de extrapolar para o sentimento religioso as visões que ocorrem nos lugares mágicos para ascender àquele estado de espiritualidade que realça a comunhão de sentimentos com os leitores e estes tanto apreciam. Mas jovem e provavelmente mal aconselhado, Bruno Vieira Amaral pontapeia ao leitor para a margem esquerda a outra banda de antigamente. E estou certo que isso vai desagradar, talvez até lhe cause um imerecido dano. Porque no Chiado, na linha, nas Avenidas Novas, onde habita o grosso dos que leem e dos que compram, o bairro Amélia valerá apenas com um insólito longe do que o Tejo separa e a névoa matinal agradavelmente oculta. É para esse soturno território, de aparência tão próximo e na realidade mais afastado do que a província transmontana, que o Bruno nos força a olhar. É isso o movimento uma gente de extremos, social, económica e sentimentalmente, se não expulsa das cívitas, de certeza empurrada para o extramuros, que é a versão moderna e legal do gueto. Para mal de nós todos, a literatura portuguesa contemporânea é muito de modas. Espera aí, acho que saltei uma coisa. Não saltei, não. Desculpa, não. Para mal de nós todos, a literatura portuguesa contemporânea... espera aí, saltei sim. É a idade. Entrei no livro com algum incômodo, perturbado pelas reações dos personagens, os seus medos, a para mim incompreensível violência, a estranha lógica das atitudes. Mas graças ao métier do narrador e, sim, à altíssima qualidade da prosa, entranhei-me no ambiente, vivi com eles, tornei-me um deles, antes de ter chegado ao epílogo, mais de uma vez me tinha apertado a garganta. Não só pela força da narrativa, pela sua humanidade, a gama de sentimentos, o tom original, o elegante e cuidado uso da nossa língua, mas pela emoção de, terminada a leitura, poder afirmar que acabava de ler um grande romance. Que poderia dizê-lo com convicção e, honestamente, parafrasear o que Saramago, meio século atrás, escreveu sobre o primeiro romance de um outro noviço. Não se espera e acontece. Numa vida longa em anos e decepções literárias, há muito deixei de acreditar e esperar. Todavia, à maneira das crianças e dos que jogam na roleta, mantenho a ponta de esperança incoerente que me leva a ler aquela sumidade, o jovem promissor, a dama que no céu das letras brilha como a estrela do norte, mesmo o bobo que confunde a arte de escrever com as tropelias do palhaço. Leio, desanimo, já nem sequer encolho os ombros. Para mal de nós todos, a literatura portuguesa contemporânea é muito de modas, aborrece histórias, enredos e testemunhos, quer estados de alma, problemas de identidade, do ser, exames detalhados do umbigo. Os seus escultores ouviram falar da riqueza do vocabulário e da melodia da prosa, mas essas antiquárias não têm cabimento no universo dinâmico dos iPhones, apps e rock and roll. Tomando por certezas os próprios desejos e os malabarismos da psicologia de Algibeira,
Concluem eles que, num mundo que supõe a deslizar na superficialidade, é desnecessário ser, basta parecer. A precisão da sintaxe, o demorado carpinteirar das ideias e do enredo, a procura de ritmo e melodia, tudo isso lhes parece esbanjar tempo, certos de que o que em catadupa lhes sai da cabecinha tem mais autenticidade, espelha melhor o mundo em que vivemos. Fernando Pessoa escreveu no livro do Desassossego que a ruína da influência aristocrática criou uma atmosfera de brutalidade e de indiferença pelas artes, onde um medidor da forma não tem refúgio. Dói, cada vez mais, o contacto da alma com a vida. O esforço é cada vez mais doloroso, porque são cada vez mais odiosas as condições exteriores do esforço. A ruína dos ideais clássicos fez de todos artistas possíveis e, portanto, maus artistas. Quando o critério da arte era a construção sólida, a observância cuidadosa das regras, poucos podiam tentar ser artistas e grande parte desses são bons. Mas quando a arte passou de ser tida como criação para passar a ser tida como expressão de sentimentos, cada qual podia ser artista porque todos têm sentimentos. Desculpem. Olhando em volta, é impossível contradizer o poeta. Desconhecendo a necessidade de regras e ignorante de que a estética existe, nas últimas décadas o Pópulos deitou-se a escrever ciência de que os balbucios do ego são uma expressão de arte, que dos espasmos da bebedeira, da anorexia, do incesto, da neurose, do amor aos cães, da cirurgia plástica, das sardinhas de escabeche, de tudo, afinal, mesmo o simples espírito podem tirar um livro ou uma obra de arte. E os editores editam, os museus compram, o povo admira e regozija-se consigo próprio. Proust e Joyce, tendo aberto com o seu gênio e a corrente de consciência um inesperado caminho sem talento, são dos grandes da literatura, mas podem também contar-se entre os seus verdadeiros malfeitores. Freud, que faz-lhes companhia, e Marx, que ajudou a criar as ilusões que sabemos, completa o quarteto. Voltando às primeiras coisas, embargou-se a garganta, como já disse, não só por aquele final da antologia, mas pela certeza que tinha lido obra moderna no melhor dos sentidos, e obra de primeira, respeitosa dos cuidados que a linguagem merece, respeitosa dos cuidados que a língua merece, original na criação, grande na humanidade, espetacular na sarabanda de episódios, personagens e enredos. Tal como Saramago, eu também não esperava, mas a minha satisfação é grande por ver o que aconteceu e porque, finalmente, me foi dado ler um romance em que descubro a continuidade da linha do melhor e mais valioso da nossa literatura. Nada de pequices de suposta vanguarda, elucubrações pedantes, arrebiques de linguagem falseada, arrebatamentos em Catamandu, sol quente nas Maldivas. Nada disso. Simplesmente dura, crua, genuína e pesada, aquela existência a que, por convenção, os que vivem em conforto chamam marginal. Não se vai lá de visita, nem com as chamadas boas maneiras. Anda-se por ali aos empurrões, aos trabalhões, aos vômitos, dando socos, gargalhadas incoerentes, sentindo medo, sendo enganado pela neutralidade de capítulos como o intitulado Gastronomia, não evitando que o bairro à média, profundamente que nos entranha, transforme e desoriente. Em não poucas passagens, ressenti choque igual ao dos momentos mais contundentes de alguns filmes de Buñuel, Fellini, Scola e Tarantino. Em As Primeiras Coisas, quase todos os atores têm nome e são inesquecíveis. Mas Lito, o Rei Sol, Lito Capone, merece destaque. A história está na página 179. O leitor assusta-se, depois é-lhe dada uma tênue esperança de happy end, de salvamento, e vai por ali fora, sente a tensão crescer, a violência aumentar, uma fúria de tempestade. Desapareceu por novo. Tá? Só um bocadinho então. Aí as primeiras coisas,
Quase todos os atores têm nome e são inesquecíveis, mas Lito, o Rei Sol, o Lito Capone, merece destaque. A história está na página 179. O leitor assusta-se, depois é dada uma tenue esperança de happy end, de salvamento, e vai por ali fora, sente a tensão crescer, a violência aumentar, uma fúria de tempestade. Mas nada o prepara para a cena com que termina. Cena estranha, poderosa, em que a humilhação, o medo, a violência e uma peculiar forma de cortesia e loucura estão às mãos. Espero que acreditem se lhes disser que a literatura é a minha vida. Nos juízos que sobre ela faço não entram amizades nem gentilezas, muito menos favores. Dependências não conheço, dívidas não tenho, nem submissões. Também podem estar certos de que sou avaro de qualificativos e não me arrisco a fazê-los à ligeira. Pesando as palavras, seguro de que não exagero, em invulgar a satisfação que tenho em poder dizer que Bruno Vieira Amaral é um grande escritor e as primeiras coisas um grande livro. Creio que o ritual manda agora que simbolicamente eu ofereça ao autor o primeiro exemplar da sua obra. Mas peço ao Henrique Raposo que seja ele a fazê-lo, dando-me assim a oportunidade para assinalar a amizade que os une e não desmerece da de Cosme e Damião. Muito obrigado.